Me chamo Thomas Juliano Ferreira dos Santos, sou professor de História, organizador do livro Desconstruindo Paulo Freire, e estou aqui para falar sobre Joaquim Nabuco e a relação dele com a literatura católica, e mais do que isso, todo esse itinerário humano que ele também percorreu. Neste sentido, começo com a menção de que toda a vida humana ela é formada inescapavelmente por um conjunto de somas. Nós temos as nossas etapas de formação que são inescapáveis. Temos as memórias de nossa infância, memórias de nossa chamada adolescência, memórias de nossa vida adulta em um primeiro pedaço, e depois, claro, as memórias inescapáveis de um certo saudosismo que todos esses itinerários acabam deixando. Neste sentido, a vida de Nabuco ela é formada por um conjunto de somas que ele muito bem marcou, definiu. Ele conseguiu, e ele tinha inclusive uma menção que era muito cara, de que os anos que terminavam em 8 e em alguns outros momentos que o calendário muitas vezes explicita, definiam a sua própria existência ou uma certa mudança de rumo. Ou seja, em outras palavras, toda a vida humana, do camponês mais simples a de um notável como Nabuco, ela é formada por um conjunto de experiências. As memórias afetivas se perdem e algumas ficam. No caso de Nabuco, ele conseguia, por um esforço confessional, definir essas lembranças não só em seus diários, mas mais do que isso, ele definia elas a partir de alguns símbolos, como mencionei, o ano terminado em 8 e coisas desse tipo. Neste caso, a minha ideia aqui é falar sobre Nabuco a partir de 3 recortes. Recortes que ele definiu, mas que não totalizam, evidentemente, a sua vida. Mas eu entendo que são os recortes mais importantes. Primeiro momento, quero falar de maneira mais expandida sobre a sua biografia. E um segundo momento, eu quero recortar um elemento, o elemento mais substancioso de sua biografia, ou seja, a sua conversão ao catolicismo. E em um terceiro momento, quero falar sobre seus escritos. O objetivo desta aula, deste encontro, desta palestra, como queiram definir, é mais do que fomentar um certo itinerário de leitura em torno de Joaquim Nabuco, mas apresentar um lado que ele sempre deu relevância, mas que muitas vezes é ignorado de maneira um tanto quanto oportunista, eu diria. Exemplifico isso. Há um exemplar muito bem organizado pela Top Books da obra Um Estadista do Império. Mais adiante comentarei sobre ela. Mas em suma, tanto por João Camilo de Oliveira Torres como por Gilberto Freire, a obra Um Estadista do Império foi definida como a Bíblia de nossa historiografia. O que isto quer dizer? Para explicar, eu gosto de dar sempre um exemplo. Existe o fato histórico. O fato histórico é aquilo que acontece essencialmente no tempo, na realidade. O historiográfico é a produção em cima desses fatos, o ofício de historiador. Neste sentido, então, sendo a Bíblia de nossa historiografia, ela é quase como um manual de como fazer uma obra historiográfica. 2 notáveis, que com seus sinônimos e antônimos do ponto de vista de investigação, Gilberto Freire e João Camilo, definiram da mesma maneira a obra, O Estadista do Império como a nossa Bíblia. Pois bem, a obra foi muito bem editada pela Top Books, mas há um espaço, um vácuo, um limbo, como queiram definir, no que envolve os processos de conversão de Nabuco quando apresentam todo o seu itinerário existencial, ou seja, ao final da obra,
há uma cronologia sobre a sua vida, nasceu em tal dia, se desenvolveu assim, naquele momento participou de tal manifestação política, enfim, todo esse percurso. E quando nós chegamos em pontos catárticos, definidos por ele dessa maneira, a sua experiência nas missas, a sua nova confissão, a sua primeira comunhão depois de convertido, e que ele tão bem descreveu, inclusive em livro, estes fatos são ignorados a um silêncio até chegar à sua morte. Ou seja, ao pegar uma obra, repito, muito bem organizada, sob o ponto de vista técnico, acadêmico, há esse silêncio, quiçá em obras como organização inferior. Se Nabucco, em nosso país, poucas vezes é conhecido dentro do recorte de todo o seu trabalho heróico em torno da abolição, quiçá esse Nabucco mais intimista, o Nabucco católico, o Nabucco de terço na mão e de confissão semanal. Então, meu objetivo é falar sim do Nabucco, nosso abolicionista, mas a partir também de experiências religiosas que, como ele mesmo disse, adocicaram seu espírito para a conversão definitiva. O Nabucco, que em certo momento da vida testemunhava os milagres que assistia dentro das igrejas que frequentava, é o mesmo menino que aos 8 anos, na escada do Maçangana, recebeu um negro clamando por acolhida. E eu quero demonstrar essa continuidade. Pois bem, falar de Nabucco é sempre, pelo menos de maneira muito pessoal, algo que me encanta. Me sinto muito lisonjeado por ser brasileiro, por comungar das cores da pátria de Nabucco. Nabucco ele não foi, e não falo isso por nenhuma espécie de ufanismo ou de partidarismo, seja o que for, ele não foi um homem que está na galeria simplesmente dos grandes brasileiros. Não. Ele é, sem sombra de dúvida, um dos maiores homens da história da humanidade. Isso é um fato. Eu vou explicar isso para que não fique uma coisa hiperbólica. Pensemos comigo, a escravidão é uma das chagas da história da humanidade, de maneira inescapável. Dialoga com outras espécies de barbarismo e, como Santo Tomás mesmo ensina, tanto para o bem como para o mal, existem níveis. A escravidão ocupa um nível de um barbarismo humano que lhe é coerente. Se ele foi, no Brasil, um dos países que, em maior quantidade e por maior tempo, dentro de um certo recorte, desenvolveu e aplicou a escravidão esta que é muito mal discutida, mas, pegando só a ideia temporal e a ideia do absurdo, se ela foi amplamente aplicada no Brasil, e ele é o nosso abolicionista no artigo definido, ou seja, o abolicionista e não no indefinido, um abolicionista, ele resolveu um problema da história da humanidade, ou ajudou a resolver. Neste sentido, ao lado de outros notáveis exemplos, quando a gente pensa em Churchill na relação com o nazismo, nós temos Churchill sempre em uma alta relevância pelo fato de que ele conseguiu executar, não sozinho, evidentemente, uma ação prática contra um tormento da humanidade naquele período. E com Nabucco, dentro de sua proporção, a gente tem o mesmo processo. Repito, se o Brasil viveu a chaga da escravidão, e se ele foi o abolicionista, o líder, eu estou falando de um homem que está ocupando uma dignidade que está fora do Brasil e dialoga do ponto de vista humano. Este foi Nabucco. E como se desenvolveu esse abolicionismo? Como ele, de alguma maneira, foi impactado por esse tormento humano, como ele, tocou na sua alma. Pois bem, cronologicamente, Nabucco é filho do senador Tomás Nabuco de Araújo. Tomás Nabuco de Araújo, quem já leu, por exemplo, o Velho Senado de Machado de Assis, conhece alguma coisa, pelo menos de maneira preambular, quem foi, a sua estatura enquanto político. Nabucco vem de uma família tradicional, sob o ponto de vista da aristocracia brasileira, uma família de políticos, uma família que teve gerações participando ativamente de diferentes processos significativos de nossa formação nacional. E Nabucco é filho, então, do grande senador Nabuco de Araújo, que não só tem essa estatura de ter sido descrito por Machado de Assis,
de ter sido biografado pelo próprio filho, de ter sido um homem, por exemplo, que é a linha mestra de um estadista do Império, mas tem uma outra estatura que é importante, que de maneira preambular já era abolicionista, de maneira preambular já tinha um trabalho e um envolvimento com as questões que posteriormente culminarão em Dom Vital, por exemplo, e toda a celeuma da questão religiosa no Brasil. Ou seja, nós estamos falando de Tomás Nabuco de Araújo, que é, biograficamente, Nabuco entendeu muito bem isso, tanto que escreveu sobre o próprio pai em O Estadista do Império, é uma figura nevrálgica do próprio tempo.